Não. Não existe nada que tenha a capacidade de sozinho otimizar essa queima de gordura. O que acontece com a cafeína? A cafeína, ela tem uma comprovação científica muito boa em relação à melhora de performance, melhora de concentração. Então, se eu pego aquele exercício físico e consigo trabalhar numa intensidade maior e mais bem concentrada, automaticamente eu posso gerar um processo de emagrecimento mais eficiente. Então, assim, não existe nada que você possa consumir que tenha capacidade direta de gerar o processo de emagrecimento ou de queima de gordura. É algo que é multifatorial, né? A gente depende de N fatores. O primeiro passo é gerar um déficit calórico, né? O segundo passo é exercício físico, né? E o terceiro passo é qualidade alimentar, né? E aí você pode utilizar a cafeína, né? Ou o café propriamente dito, para melhora dessa performance. Lembrando que café, ele tem, a cafeína, ela tem impactos diferentes em públicos diferentes. Então, individualidade é fundamental. Chocolate faz bem para a saúde. O chocolate amargo. E por que nutre o amargo? Porque o chocolate, que se chama ao leite, ele tem uma quantidade de gordura muito alta, de gordura hidrogenada, e o fato dele ser acrescentado o açúcar, né? Então o açúcar é um alimento que ele é pró-inflamatório, né? Ele gera uma cascata inflamatória e a gente tem que ter controle dele. Então o chocolate meio amargo, ele tem menos adição de açúcar. E aí ele vai ter mais o efeito dos flavonoides, que são antioxidantes. Ele é muito rico, ele é um percussor de triptofano, que é um percussor da serotonina, que vai dar uma sensação de prazer, de bem-estar. Então o chocolate de boa qualidade, ele é sim um excelente aliado à dieta. Eu acho que o primeiro passo é o paciente identificar a preferência alimentar dele. O produto integral, como o próprio nome diz, ele está na íntegra, né? Então, assim, ele vai lhe dar mais saciedade, né? Por ter mais fibra, né? Ele vai ter um impacto menor em relação ao índice glicêmico, que é o pico de insulina que é dado no organismo ao receber aquele alimento. Então, isso é muito interessante para quem quer emagrecer. Então, como ele dá mais saciedade, automaticamente ele vai fazendo um efeito muito melhor para o paciente. Mas não adianta você colocar na cabeça que você precisa consumir produtos integrais se você não consegue comer, né? Então, eu acho que tudo isso é respeitar a individualidade do paciente, né? E tentar, na medida do possível, gerar, por exemplo, consumir, vamos dar o exemplo aqui, o arroz branco, mas a gente colocar brócolis, a gente colocar uma cenourinha ralada dentro desse arroz, o restante da refeição tem um equilíbrio maior e melhor. Enfim, então eu acho que tudo é possível, não existe alimento proibido, né, numa prescrição dietética, né? E não existe, na minha opinião, melhores ou piores. Tudo é uma questão de equilíbrio mesmo e da gente saber utilizar esse manejo dietético da melhor maneira possível, gerando uma boa adesão do paciente. De fato, a água é algo vital, né? 80% do nosso corpo é composto de água, né? Então, para a gente ter transporte de nutrientes, metabolização, excreção de toxinas dentro do organismo, água é vida. É vital, né? Então, assim, um bom aporte energético, um bom aporte hídrico vai ser fundamental para um bom funcionamento do organismo. Ele vai ser muito importante para que a gente consiga diferenciar o que é sede e o que é fome, né? Que as pessoas distorcem um pouco isso. Então, ela vai ter um papel fundamental para tudo isso, sabe? Então, você manter um bom aporte energético, criar estratégia de repente, um bom aporte hídrico, perdão, criar estratégias para que você tenha uma distribuição adequada dessa água no decorrer do dia, porque tem gente também que não bebe água e quando vai beber quer beber 1 litro, né? Não vai absorver da maneira como deveria. Então a gente precisa ir hidratando. Sede já é um sintoma de desidratação. Então a gente precisa observar os sintomas que o nosso corpo dá, a hidratação da pele, né? Cabelos, unhas, intestino. Então uma funcionalidade adequada do nosso corpo precisa de um bom aporte hídrico. E para você saber qual é o seu aporte hídrico ideal, né? Porque ele é variável de acordo com idade, né? Se é criança, se é adulto ou se é idoso,
né? Mas normalmente a gente faz um cálculo de 35 ml por quilograma de peso. Aí é só você fazer esse cálculo aí você vai descobrir seu aporte hídrico diário. E algumas dicas interessantes que você pode fazer é para quem gosta de gengibre, por exemplo, colocar uns pedacinhos de gengibre na água, cortar umas rodelinhas de limão, fazer uma saborização dessa água. Isso vai acabar lhe ajudando a ter um gostinho melhor nessa água e fazer com que você tenha um aporte hídrico melhor. E nada de substituir água por água de coco ou por suco. Água é água, tá certo? A gente tem que ter muita cautela, muito cuidado quando a gente pega dietas de outras pessoas para que a gente possa fazer. Eu acho que a principal ideia é que você faça boas escolhas alimentares, que você evite industrializados. Se você parte dessa ideia, evita fritura, evita açúcares, né? Procura consumir os alimentos da maneira como o Papai do Céu nos enviou, né? E a gente começa a descascar mais e desembrulhar menos. Você vai ter um excelente resultado. Você não precisa da dieta de fulano, de ciclano ou de beltrano. Se você quer algo individualizado, se você quer uma estratégia nutricional, você precisa procurar um nutricionista, porque você vai correr o risco de desenvolver compulsão alimentar, gerar um estresse, né? E estresse hoje a gente sabe que gera uma cascata inflamatória péssima para o organismo. Você cria traumas para o paciente, para a pessoa que está fazendo a dieta, né? Porque ele acaba achando que ele não consegue fazer mais nada, porque se ele não consegue fazer aquela dieta lá, né? Então a gente tem muita monotonia nas prescrições dietéticas, a gente esquece que cada ser humano é um, né? E ele tem necessidades, horários, aportes energéticos diferentes, rotinas diferentes, preferências alimentares diferentes. Então, assim, procure um nutricionista. Eu garanto a vocês que vai ser um investimento. Vai valer muito a pena, né? Se você não teve um bom sucesso de repente, com um profissional que você procurou, eu sugiro que você troque, né? Como tudo na vida. Às vezes a gente falta uma empatia, de repente, com um profissional, ou você não gostou por algum motivo e não teve a condição de dizer para o profissional que não gostou disso, se ele tem como melhorar. Enfim, eu acho que é muito importante você não desistir da nutrição, porque a nutrição é a base da vida. Eu sou suspeita para falar, mas quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto que ela é importante para a funcionalidade do nosso corpo, da nossa mente, né? E qualidade de vida acima de tudo. Então a dica que eu dou é procure um profissional nutricionista. Essa, sem dúvidas, vai fazer uma grande diferença na sua vida.